Bem-vindos ao canal Instituto Graph7 e nós vamos dar sequência nos conceitos básicos da linguagem Graph7, que é a aula 4. O objetivo principal dessa nossa aula é estudar os tipos de ações, baseados na norma técnica IEC 60848. A ação contínua ela é representada por um retângulo interligado ao quadrado da etapa. Uma etapa ela pode ter várias ações. No nosso caso, o quadrado cinza ele representa uma etapa e o retângulo amarelo ele representa uma ação que está interligada à etapa. A ação contínua, a nomenclatura dessa ação, ela deve ter a condição da variável da saída. Exemplo: quando a etapa 5 estiver ativada, a saída Q13 será ligada. Quando a etapa 5 for desativada, a saída Q13 ela será desligada. As representações de multiplicações em uma única etapa, ela pode ocorrer de várias formas diferentes. Então, nós vamos apresentar 5 formas de representar múltiplas ações em uma única etapa. No exemplo A, nós temos aqui a etapa número 4 e ela tem 3 ações. To open valve 2. Aí nós temos uma outra ação que é a valve 2 e nós temos uma outra ação que é a YV2. Todas essas ações diferentes e distintas, elas são ativadas assim que a etapa 4 for ativada. Então essas ações elas ocorrem simultaneamente, apesar de estarem representadas de forma distintas. No exemplo B, nós temos aqui a etapa 6 com 3 ações: ação A, ação B e ação C. Essas ações elas estão dispostas uma ao lado da outra e interligadas por linhas. No exemplo C, nós temos a etapa 6 com 3 ações A, B e C, representadas por um grande retângulo com divisões internas. No exemplo D, nós também temos a etapa 6 com 3 ações: ação A, ação B e ação C. Essas ações estão uma debaixo da outra, interligadas por linhas. E no nosso último exemplo de múltiplas ações em uma única etapa, nós temos a etapa 6 com 3 ações: ação A, ação B e ação C. As 3 representadas por um grande retângulo com divisões internas. Todas essas representações elas têm o mesmo funcionamento, né? Porém, elas são representadas graficamente diferente. Ação condicionada. Ação condicionada é quando nós temos uma condição para executar a variável da ação. No nosso exemplo 1, a variável V2, que está dentro da ação, ela será ligada, ou seja, V2 igual a 1, quando a etapa 24 estiver ativa. E a variável D, que localiza-se em cima do quadrante da ação, estiver ligada. Então, quando a etapa 24 ligar ou ser ativada, V2 não liga ou ativa automaticamente. Necessita também da condição da variável D.
No nosso exemplo 2, nós temos aqui um exemplo de temporizador. Primeiro, necessita ativar a etapa 27. A variável b será ligada, b igual a 1, 3 segundos após o ligamento da variável a. E será desligada, b igual a 7, 7 segundos após o desligamento da variável a. Dessa forma, ocorre uma temporização de ligamento e uma temporização de desligamento. No exemplo 3, nós temos uma outra forma de representar uma ativação condicionada ao tempo. No nosso exemplo, nós temos a variável b, que está dentro da ação, está interligada com uma etapa 27. Como ela funciona? A variável b será ligada, ou seja, b igual a 1, 3 segundos após a ativação da etapa 27. Quando essa etapa 27 ela é desativada, o temporizador ele para, mesmo se ele não tiver atingido o tempo pré-programado. No exemplo 4, a variável b será ligada, b igual a 1, após a ativação da etapa 28 durante 6 segundos somente. Ou seja, essa barra que está localizada em cima do 6S/X28 significa que é um temporizador de desligamento automático. Quando eu ativo a etapa 28, a variável b liga e após 6 segundos a variável b desliga. No exemplo 5, a variável b será ligada, b igual a 1, após a ativação da etapa 28, durante 6 segundos somente. Nesse caso, a minha variável ela está na transição. Então, após o ligamento da variável b, quando a etapa 28 estiver ativa, vai ativar essa variável que está na transição, fazendo a evolução da etapa 28 para a etapa 29. No exemplo 6, nós temos aqui alguns valores que são atribuídos dentro das etapas. No nosso primeiro exemplo, nós temos a, 2 pontos igual. 2 pontos igual significa atribuição. Nesse caso, atribui-se o valor 1 e esse valor será armazenado na variável a. No exemplo 7, atribui o valor 7 e esse valor será armazenado na variável b. No exemplo 8, adiciona 1 ao valor armazenado anteriormente na variável c. Exemplo, se a variável c ela tem um valor 5, quando ela chegar nessa ação, o sistema ou o processador ele faz o seguinte cálculo: 5 mais 1 é igual a 6, e esse valor 6 ele é armazenado ou atribuído na variável c. No exemplo 9, atribui o valor 0 e armazena na variável b quando a etapa 37 for ativada. Isso se a variável estiver do processo de desativado para ativado, como se fosse um flanco positivo ou uma borda de subida. B ele só vai ser atribuído 0 no ligamento, na ativação da variável. No exemplo 10,
É ao contrário do exemplo 9. Atribui-se o valor 1 e armazena na variável k quando a etapa 24 for desativada, porque nós temos uma seta indicada para baixo. Nesse caso, quando ativa a variável 24, não acontece nada. Quando desativa a variável 24, é que a ação ela faz a condição pré-programada, que no nosso caso é a atribuição de 1 na variável k. Eventos. É uma ação armazenada e associada com cada evento interno descrito pela expressão da condição da etapa. A simbologia é um retângulo normal e uma seta direcionada para a esquerda. Aqui no nosso exemplo 11, atribui o valor 0 e armazena na variável h quando a ativação da etapa 13 ocorre simultaneamente com a lógica do evento A, porém, esse evento A ele tem uma seta indicando para cima, então é um flanco positivo ou uma borda de subida. Eu só vou conseguir atribuir 0 à variável h quando a etapa 13 estiver ativa e quando a transição de 0 para 1 ocorrer na variável A. No exemplo 12, atribui o valor 1 e armazena na variável Q, quando a ativação da etapa 56 ocorre simultaneamente com a lógica do evento, que é um flanco positivo da variável A ou a variável B. Então, o que vai acontecer? Quando o resultado da variável A ou a variável B for positivo, ocorrer uma transição de 0 para 1, simultaneamente com a ativação da variável 56, a variável Q, que está dentro da ação, recebe o valor 1. No exemplo 13, atribui o valor 0 e armazena na variável Z, quando a ativação da etapa 36 ocorre simultaneamente com a lógica do evento, ou seja, é um flanco positivo ou uma borda de subida da variável B, então uma transição de 0 para 1 da variável B, e a ativação ou o ligamento da variável x28. No próximo exemplo, exemplo 14, nós vamos falar sobre os comentários. Um bom programa, ele necessita de ter bons comentários, porque um bom programador, ele executa, ele faz os seus programas para os outros, não para si. No caso do Graph7, os comentários eles são colocados do lado direito da ação, tá? E ele é representado por abre e fecha aspas, né? E aí nós podemos colocar as informações inerentes às etapas ou às partes do programa. Bem, na próxima aula nós vamos continuar estudando os conceitos básicos da linguagem Graph7, que vai ser a parte 5, e nós vamos focar, né, o conceito de forçagem. Obrigado por acompanhar nossa aula. Continuem acompanhando os nossos estudos em nosso canal. Gostou? Dá um like e até a próxima.